O ICL Notícias está fazendo uma entrevista com o ministro Fernando Haddad, e eu acho que é importante a gente repercutir para ver o que foi dito também. Foi com o meu querido amigo Leandro Demore e com a jornalista econômica deles, que me foge o nome aqui. Acho que eles vão falar. Vamos lá. Vai ouvir agora o ministro Fernando Haddad, direto da sede do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo. Ele conversa com exclusividade com a Débora Maganha também e o Leandro Demore. Depois a gente vai conversar mais sobre essa entrevista aqui em nossos estúdios. Fiquem com a gente. Muito bom dia, então, Débora, Demore, e muito bom dia também ao ministro. Débora. Tá sem som. Bom dia, Vivian, Calejon, bom dia, Panunzi, bom dia para toda a nossa comunidade. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Já temos mais de 30 mil pessoas aqui com a gente para receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente está no gabinete aqui em São Paulo, então já vou dar bom dia para o ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, Débora. Bom dia, Leandro. Bom dia, ministro. Bom dia, Débora. Bom dia. Bom, vamos para a primeira pergunta já para a gente poder usar esse tempo aqui. A inflação de alimentos, ela segue sendo um dos principais desafios, tanto para o governo quanto para a população, para o poder de compra da população, especialmente se a gente fala das rendas menores, né, dos menores estratos de renda. E a gente vê o combate inflacionário ainda, né, muito por via de juros, que acaba tendo pouca efetividade nesse tipo de alta de preços, que vem muito de dinâmica internacional, vem também aí bastante de questões climáticas. Então, esse tipo de medida acaba sendo pouco efetiva. Obrigado, Leida. Que medidas o governo tem tomado, ou existe espaço para uma possível retomada dos estoques reguladores com mais até eficiência, né? Porque a gente sabe que isso é mais médio e longo prazo, mas quais medidas o governo tem tomado em relação a isso? Bom, primeiro, obrigado, muito obrigado Lilian. pela Mandou oportunidade de estar 50, com vocês, então, parabéns pelo fechamos. trabalho. Bom, a primeira providência, Débora, é o seguinte: fazer planos safras cada vez mais robustos, maiores e melhores. E o governo Lula vai para o seu terceiro ano já preparando um terceiro grande plano safra. Nós batemos 2 recordes em 2023 e 2024 e queremos fazer o mesmo em 2025. Assim que o orçamento for aprovado, nós vamos lançar o plano safra para a próxima safra. E eu quero crer que o Brasil tem todas as condições de continuar ampliando a sua produção. E numa forma adequada, sem desmatamento. O desmatamento caiu vertiginosamente no Brasil. Eu passei 4 dias no Oriente Médio, inclusive num seminário do FMI. As pessoas celebram o trabalho que a Marina vem fazendo no combate ao desmatamento. E você tem áreas degradadas que estão sendo recuperadas pelo Ministério da Agricultura, num programa bastante importante, subsidiado, para que pastagens degradadas sejam recuperadas e destinadas à produção de alimentos. Provavelmente, nós vamos colher uma grande safra a partir do final desse mês, começo de março. Uma grande safra, talvez seja a maior safra. Se não for a maior, vai ser uma das maiores. E é assim que nós vamos continuar exportando muito alimento e garantindo o abastecimento interno. Tem várias inovações que foram feitas pelo Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro é um craque, tem feito vários instrumentos novos para diversificar a produção de alimentos pelo território nacional. É o caso do arroz, por exemplo, está muito concentrado numa região e agora ele vai ter uma tentativa de espalhar as culturas por vários estados. Nós estamos num período de crise climática. Com as enchentes do sul, o arroz acabou sendo muito afetado. Né, muito afetado. Aí, se você tem muita chuva num lugar só, você acaba afetando a população ou inteira. Seca num lugar, chuva no outro. Então, nós vamos ter que lidar hoje com a questão da mudança climática, diversificando as culturas pelo território, de maneira que, se um estado for afetado, os demais suprem a oferta necessária para estabilizar os preços, né? Foi desmontado pelo governo anterior, você sabe, todo o programa de aquisição de alimentos, estoque reguladores. Houve uma destruição, né, do país nesse sentido. O presidente Lula, a determinação dele é mandar recuperar. Agora, nós também tivemos episódios que precisam ser contornados. Nós tivemos problema de seca e inundação o ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados. Isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro. E quando o dólar está muito forte no mundo inteiro, ele causa uma inflação no mundo inteiro, porque parte do que a gente produz a gente exporta. Então os preços internacionais
acabam balizando isso, mas com a queda do dólar que aconteceu nos últimos 60 dias, 30 dias, começou a cair o dólar para patamares mais aderentes aos fundamentos da economia brasileira, e com a safra que vai entrar a partir do final do mês, nós acreditamos que esses preços que vão se estabilizar num patamar mais adequado. A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a menor da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação, inclusive no que diz respeito aos alimentos. Ministro, mas aí você tem uma Selic no meio do caminho, parafraseando o poeta, né? O poeta tem uma Selic no meio do caminho, né? E acaba atrapalhando essa relação, porque, por exemplo, a notícia de ontem, que é uma notícia importante em relação ao Plano Safra, por exemplo, vocês tiveram que suspender alguma parte do Plano Safra, porque acaba custando muito caro para o governo subsidiar esse juro do Plano Safra. Eu sei que o senhor já está entrando com medidas, conversando com o TCU também, para poder liberar isso, para não ter nenhum tipo de problema na safra, mas isso é diretamente ligado à Selic. Fica muito caro para o país bancar essa Selic. Como é que está o diálogo com o Gabriel Galípolo, o Banco Central, para estabilizar essa Selic e eventualmente fazer com que ela chegue num patamar um pouco mais tranquilo para a população brasileira? Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que nós vamos aprovar o orçamento. O orçamento não foi aprovado ainda. Não foi aprovado ainda. Eu, inclusive, mandei para uma das lideranças da FPA um comunicado dizendo que nós estamos oficiando o TCU hoje sobre esse problema da não aprovação do orçamento. Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade as linhas de crédito. Só está afetado o enorme produtor. O produtor de alimentos não está afetado por isso. Porque o produtor não precisa se preocupar com porque isso. São pequenos valores que nós conseguimos encaminhar com uma certa naturalidade. Mas nós vamos aprovar o orçamento. Nós estamos já no final de fevereiro. Daqui a pouco carnaval, quer dizer, para onde vai isso? A gente entende que o Congresso tem dado a sua contribuição. O ano passado mesmo aprovaram muitas leis que ajudaram a equilibrar as contas públicas, sem o que seria difícil fechar o orçamento. Então é importante dizer que o Congresso fez uma parte importante do trabalho no ano passado ao ajustar algumas despesas que estavam saindo do controle, justamente para ter um orçamento equilibrado. Porque, paralelamente aos programas sociais, que são muitos, e o presidente Lula recuperou todos os programas que foram descontinuados pelo governo anterior. Mas nós temos um compromisso com a questão fiscal. Então, nós fizemos o ajuste no ano passado, o orçamento pode ser aprovado com equilíbrio nas contas, que é o que garante a sustentabilidade da economia brasileira no médio e longo prazo, crescimento com inflação baixa, que é a nossa obsessão, voltar a crescer como estamos crescendo, mas com inflação controlada. Então, o Brasil cresceu quase 7% em 2 anos, coisa que não acontecia há quanto tempo? Estamos crescendo, mas precisamos fazer isso com inflação controlada. Então, o orçamento hoje está em condições de ser votado com equilíbrio. E, para nós, um orçamento equilibrado é condição do desenvolvimento sustentável. Inclusive, para trazer a inflação para baixo, para trazer o juro para baixo. Tudo isso é um organismo que tem que ser todo ele, né, coordenado para que ele tenha saúde, tenha sustentabilidade. Então, eu quero crer que aprovando o orçamento, um orçamento equilibrado, fazendo a redistribuição das rubricas de acordo com o que foi aprovado no ano passado, nós vamos poder ter, no médio prazo, taxas de juros menores, com sustentabilidade fiscal e sem penalizar a população que depende do Estado, inclusive os produtores, que dependem do Estado para continuar produzindo alimentos baratos. Inclusive, já entrando nessa questão do fiscal, porque ela ficou muito na centralidade no ano passado, e isso acabou fazendo com que as pressões no mercado financeiro, muito também voltadas para esse cenário fiscal, acabassem deteriorando o cenário macroeconômico desse ano, jogaram os ativos para cima, então o dólar foi para cima, a nossa bolsa foi para baixo, teve uma volatilidade enorme. Eu vejo muito um fiscalismo seletivo aí nessa coisa, assim, porque ao mesmo tempo que o mercado é muito fiscalista, parece que não basta cumprir ali as metas ou cumprir a economia que eles esperavam. Eles queriam que fosse da forma que eles esperavam, ali com cortes mais profundos nos gastos. E eu também vejo uma resistência desses agentes, enfim, que têm poder político e econômico. Ô, Lucão, eu queria problematizar um pouco o que você está falando. Não é passando pano para o Haddad, não, mas ele insiste na tara fiscal. Será que ele não está nesse cargo para fazer isso? E a tara fiscal não é só do Haddad?
É claro que ele segue uma linha tal, mas assim, eu duvido, cara, que se fosse outro ministro da Economia, o Lula ele já estava caminhando nessa direção, na transição. Na transição isso já era falado. Então eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas entendo seus pontos, você está coberto de razão. Vamos lá. Abrir discussão. Então, todo mundo quer corte de gastos, mas ninguém quer abrir mão dos privilégios. Então, se entra, por exemplo, uma questão de juros sobre capital próprio, ninguém quer discutir. Se tem ali uma desoneração de folha, ninguém quer discutir, mas todo mundo quer corte de gastos. Então, eu vejo que isso acaba pesando bastante nessa discussão e tem toda uma deterioração do cenário. Como que a gente pode... Existe mesmo essa cobrança excessiva no fiscal, talvez um exagero em relação a isso? Como que você vê todas essas questões, principalmente dessas pressões que vêm de mercado financeiro e acaba afetando a vida de todo mundo? Olha, eu acredito que exista hoje um consenso maior de que os 10 anos de déficit fiscal não fizeram bem para a economia brasileira. Hoje, eu acredito que exista uma noção maior, porque, veja só, nós tivemos 2 ministros da Fazenda, né, que eram declaradamente de direita, a favor do Estado mínimo e tal. Verifique os déficits públicos que eles produziram. São déficits recordes na história do Brasil. E nem por isso eles sofriam pressão para ajustar as contas. E não ajustaram. O ministro anterior, aliás, fez um certo superávit vendendo estatais. Não, em algum momento. Não foi só isso. Não só dilapidou o patrimônio público, né, o caso da Eletrobras e da Petrobras, que foram dilapidados, isso, como deu calote, né, na dívida pública de precatório, que é dívida pública precatório, né? Então, quando você dá calote e vende na Bacia das Almas para fazer dinheiro rápido, aí, vamos dizer, não vale, né? Esse tipo de coisa, porque não é estrutural. Não dá para repetir esse ano, né? Você não consegue. Vendeu. Você não consegue doar uma Eletrobras por ano. Não tem uma Eletrobras por ano para agradar os amigos. Não tem. Porque quando você vende no preço que foi vendido, é para agradar alguém. Né? Não tem sentido o que aconteceu. Uhum. Se fosse um baita de um projeto Exato. de privatização que você usa o recurso para construir outro ativo, para investir em infraestrutura, não. É uma coisa da mão para a boca que não resolve o problema estrutural. Então, nós... Muito bacana a entrevista aí do Fernando Haddad no ICL Notícias, tá, gente? Acompanhem lá, a gente gosta bastante dos conteúdos que eles fazem. Fala, pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.